Vamos para outro tema, que é a educação, que é a sua área, né? Seu plano de governo tem bastante coisa relacionada à educação e eu até queria entrar num ponto que é muito pouco falado e muito grave, não só na nossa cidade, mas no nosso país, que é o racismo estrutural que a gente vive. O seu plano de governo traz um plano, uma promessa de uma educação antirracista. Mas, claro, a prefeitura ela tem o foco na rede municipal. O que a gente vê em episódios que acontecem aqui na cidade de São Paulo, registrados na rede particular, né? Algo muito relacionado, inclusive, à elite paulistana. Eu queria saber, como prefeita, caso a senhora seja eleita, o que a senhora pretende fazer, né, em relação ao racismo que existe nas escolas em São Paulo? E não só o racismo, mas a gente ampliando isso para a homofobia, para a questão, inclusive, do bullying, do preconceito. É possível a prefeitura também agir nesses locais onde a situação, em muitos casos, é até mais grave? Fabiola, primeiro só manifestar a tristeza que eu senti diante da notícia do Pedro Henrique, que foi um aluno que era bolsista de uma escola de elite. Enfim, a gente o perdeu para o suicídio, e um aluno que sofria bullying, sofria racismo, sofria homofobia. Existe um debate a ser feito sobre essas bolsas, sobre o SEBAS, um debate nacional. E é um debate que me move muito porque eu fui bolsista integral em uma escola de elite aqui em São Paulo também. Mas falando da rede municipal, queria trazer três questões muito específicas sobre o combate ao Mas, racismo e candidata, falar mais. candidata, eu não queria nem o foco no municipal, eu queria o foco nesse, porque a senhora trouxe o problema, né? Esse caso está sendo investigado, mas a gente tem outros casos. É muito grave a situação. Nesse momento, eu sou mãe, posso te dizer, os grupos de escolas particulares estão muito preocupadas. Há grupos, né, antirracistas, estão discutindo isso. Eu queria saber o poder público, como prefeita, a senhora mesmo foi bolsista, né? Também pode falar um pouco sobre isso, o que viveu numa escola particular vindo de uma região periférica, de que maneira como prefeita pode combater o racismo nas escolas particulares. É possível ou não? Quando a gente fala de escolas particulares, esse é um debate nacional. Tem muito pouco que a prefeita pode fazer. Mas, dado o meu trabalho na bancada da educação, e é que eu queria muito falar sobre o combate ao racismo e ao bullying aqui em São Paulo. Mas existe um debate sobre o SEBAS. O que é isso? Muitas escolas particulares de elite fornecem essas bolsas de estudo recebendo uma isenção de imposto. Então, somos nós, coletivamente, que pagamos essas bolsas de estudo, mas muitas pessoas não sabem disso. Não existe uma regulamentação bem feita, não existe uma transparência. Eu apresentei um projeto de lei que foi, inclusive, muito criticado por escolas particulares, mas que vem dessa minha experiência pessoal e dos casos que a gente está vendo. Eu acho que seria importante que ficasse transparente e claro quando uma escola fornece uma bolsa que está sendo financiada pelos nossos impostos, e que houvesse mais transparência de como essas bolsas estão sendo destinadas e mais responsabilidade da escola. Quando você acolhe um aluno que vem da periferia, um aluno negro, você precisa pensar essa inclusão. A gente está falando da formação dos profissionais, a gente está falando da criação de uma cultura de paz contra o preconceito, contra o bullying, a gente está falando de canais de escuta que possam ouvir esses alunos. Então, é um debate bem complexo, é um projeto que eu apresentei há alguns meses, porque a gente já via vendo coisas como essas. E, de fato, é um debate nacional, porque a legislação do SEBAS é uma legislação nacional. Quando a gente traz aqui para o município, um dos compromissos que a gente traz é a formação dos servidores municipais no combate ao racismo estrutural. A gente tem denúncias de mulheres negras que, durante seu pré-natal, durante o parto, sofrem uma violência maior por serem negras, recebem menos medicamento para dor. A gente sabe da violência que existe contra meninos negros na periferia. Que muitas vezes tem uma matéria recente que mostra o quanto a gente perde crianças da periferia por essa violência institucional. E aí, por isso a importância de preparar nossos servidores que estão na ponta para poderem lidar com esse viés que todos nós temos, porque o racismo é estrutural. Segunda coisa, a implementação plena da Lei 10.639, que é uma lei que traz a importância de os currículos trazerem não só a educação antirracista, mas a história da África, a história
inclusive da escravização que a gente viveu aqui, os grandes escritores negros que nós tivemos, como Machado de Assis. Então, São Paulo hoje diz que cumpre, mas não é o que a gente ouve em sala de aula. E aí tem um terceiro ponto que eu acho que esse é até mais ousado, mas talvez mais importante ainda, que é aqui na rede municipal, dentro da escola pública, alunos negros têm notas piores de português e matemática do que alunos brancos. Então, é o nosso compromisso. Isso você faz com avaliação, com formação de professores, isso você faz com reforço, tutoria, que é da gente aproximar o resultado do desempenho de alunos Candidata, brancos. candidata, Ela falou sobre alfabetização. eu queria falar, só um minutinho, Fabi. Tem um ponto no seu programa de governo que me chamou muita atenção pela ausência. A senhora fala que é preciso combater a violência sexual dentro das escolas, preparando os professores para identificar casos de violência sexual nas famílias e ajudar as crianças que estão sendo vítimas de violência sexual. Mas a senhora não fala de educação sexual. A senhora acha que a escola é lugar de educação sexual? A senhora defende isso? Raquel, eu acredito que eu já falei sobre isso, inclusive com você, mas é tanta coisa que eu posso estar me confundindo. Defendo sim a educação sexual feita com responsabilidade de acordo com a idade. E traduzindo para quem nos acompanha, é a importância da gente virar para uma criança pequena e dizer: olha, ninguém pode tocar nas suas partes íntimas. Se alguém tocar, você precisa avisar um adulto em que você confie. Então, tem gente que pesquisa sobre isso, qual é a forma adequada para a idade. E aí muita gente vira e fala: mas por que, Tabata? Não esperar que a criança vire adolescente e esteja no ensino médio? Porque a gente vive em um país em que mais da metade dos abusos sexuais acontecem contra meninas com menos de 13 anos de idade. E os últimos anos nos mostram que professores, gestão escolar, merendeiras são ainda hoje uma principal canal de denúncia que a gente tem. Aí, educação sexual, eu estou entrando em outro ponto. Eu estou entrando em métodos contraceptivos, eu estou entrando em outras questões mesmo, na educação sexual de uma forma ampla. A escola é lugar de educação sexual ou a senhora acha que não, por questões religiosas, por outras questões? Tem uma parte da sociedade que não concorda com isso. Eu queria saber a sua avaliação. Eu já te respondi, mas vou deixar mais claro. Educação sexual é importante e tem que ser feita com responsabilidade e de acordo com a idade. Uma discussão sobre métodos contraceptivos vai fazer muito mais sentido para um público de ensino médio. E é por isso que tem gente que estuda isso, para nos guiar. Quando a gente fala dos pequenininhos, não é sobre métodos contraceptivos, é sobre a importância de ninguém poder tocar aquela criança, daquela criança saber que aquilo é errado e que ela tem que fazer uma denúncia. E aí eu só queria voltar um ponto que é super rápido, mas ficou de fora, que é na questão do combate ao bullying dentro das escolas municipais. A gente viu esses casos horríveis de tragédias, atentados que aconteceram no ano passado, e isso você tem que monitorar esses fóruns, tolerância zero contra a violência, preparar a equipe escolar para saber o que fazer, reforçar o policiamento comunitário que acontece fora da escola com a GCM, mas tem uma outra violência que ela é muito mais presente, talvez mais silenciosa, que é a agressão contra o profissional da educação, que é o bullying contra alunos com deficiência, por exemplo, contra alunos por quaisquer razões que seja, que é a homofobia, que é o racismo. Então, eu bato muito nessa tecla de toda a escola municipal ter a presença de um psicólogo, uma psicóloga. Toda a UBS ter uma equipe de saúde mental referenciada às escolas da região. Por quê? Porque hoje nossos professores estão sozinhos enfrentando isso, sofrendo violência com a saúde mental em frangalhos e vendo seus alunos sofrer essa violência sem ter o que fazer. Então, quando a gente fala de cultura de paz, da gente falar proativamente sobre isso, quando a gente fala da presença do psicólogo, da psicóloga, é Um porque, pouquinho sim, a mais gente disso, está a gente vai falar um pouquinho mais disso na área É, da saúde, mas ainda em educação tem o ponto da alfabetização, né, Fábio? sim, sim, candidato, a gente precisa falar sobre isso, sobre a alfabetização das crianças. 38% em São Paulo, só na rede municipal, são alfabetizadas na idade certa. O seu plano de governo é muito ousado ao dizer que vai chegar em 100%. É ousado por quê? Porque o MEC mesmo tem como objetivo chegar em 80% em 2030. Mas o seu plano não diz muito bem como, nem dá prazos. Eu queria entender isso da senhora e entender como uma promessa de campanha. Quando e como a gente vai chegar em 100%?
Perfeito, Fábio. Me permitam só trazer um panorama, porque vai ajudar a mostrar o que está acontecendo e como que a gente vai reverter. Quando o Bruno Covas era prefeito, São Paulo estava na posição número 2 no ranking nacional de alfabetização. Em apenas 3 anos, com a gestão Ricardo Nunes, São Paulo caiu 19 posições. Vamos falar de um outro indicador de português e matemática, que é o IDEB. Se a gente pega os anos iniciais, o Brasil, mesmo com a pandemia, aumentou o seu resultado, a região Sudeste aumentou também, o estado de São Paulo cresceu e São Paulo foi uma das Já pouquíssimas que você capitais. está falando desse panorama, esses números a senhora tem falado bastante, né? E me chama bem a atenção essa piora, né? A senhora fala assim, eu acho estranho falar senhora, eu vou falar você, tá? Você fala que o seguinte, que está passada com esse resultado. Antes até de responder a pergunta do Fábio, qual é o diagnóstico? Já que você é uma especialista em educação, né? O que aconteceu? Professor mal treinado, falta de infraestrutura, o material didático está errado, as crianças não estão alimentadas. O que está acontecendo para São Paulo despencar nesse grau? Fabiola, eu faço questão de trazer onde nós estávamos 3 anos atrás, porque nesses 3 anos mudou muito pouco. Quais são os profissionais que nós temos alfabetizando na ponta? A infraestrutura, formação de professores é fundamental, especialmente na alfabetização. E já vou falar o que a gente tem que fazer. Infraestrutura é fundamental, mas esses são fatores que permaneceram mais ou menos iguais nos últimos 3 anos. O que mudou foi o prefeito, o que mudou foi a presença do Ricardo Entendeu, Nunes. candidata? Isso a gente entendeu. O que eu quero saber, o que você vê ali, né? Você está escutando professores, você tem aí no seu plano de governo grandes educadores, né? Se não me engano, a Cláudia Costin está contigo e tudo mais. O que dizem? O que está acontecendo? Fabiola, qual que é a nossa dificuldade? Aqui eu vou trazer denúncias, e sendo muito clara que cabe ao Judiciário, ao Tribunal de Contas, vou trazer algumas coisas, explicar não, decidir se as denúncias que eu estou trazendo, que estão na imprensa, são corretas ou não. Mas tudo me leva a crer que essa deteriorização que a gente está vendo da alfabetização tem a ver com essa redução do dinheiro que vai para a educação e desses desvios. O prefeito Ricardo Nunes abriu mão nesses 3 anos de quase 5 bilhões de reais que deveriam ir para a educação por conta do mínimo constitucional. Ele está respondendo sobre isso no Tribunal de Contas. A gente está vendo inúmeras notícias sobre a máfia das creches, um parcelamento de contratos e uma queda na qualidade das creches. Então, por que eu falo disso? Primeiro, porque a gente tem um prefeito que está sendo investigado por ter recebido dinheiro, de acordo com essa denúncia, na máfia das creches, mas porque a creche ela é fundamental para a criança chegar preparada para ser alfabetizada. É na creche que a criança vê as letras de forma lúdica, que ela começa a ser introduzida a esse mundo. Então, quando a gente tem tantas denúncias envolvendo nossas creches e a prefeitura se recusa a ter um padrão de qualidade, a avaliar o que está acontecendo, essa é a minha suspeita. Eu sou muito cuidadosa aqui, porque, de novo, estou falando de denúncia que está na imprensa, Então, que a está no sua judiciário, suspeita, então, é que que ainda não foi comprovada. a sua suspeita, então, é que desvios de recursos na área da educação fizeram, esse desvio fez com que a qualidade da educação em São Paulo caísse nesse ponto, é isso? Essa é a minha principal suspeita. Primeiro, porque com essas inúmeras denúncias que a gente tem nas creches, caiu a qualidade nessas creches, e isso impacta como o aluno chega no primeiro, no segundo ano. E quando a gente fala do ensino fundamental, a gente está vendo muita reclamação, inclusive dos profissionais da educação, de uma incapacidade de repor o profissional que faltou, o profissional que se ausentou por uma doença, que se ausentou por um atestado. E aí, quando a gente olha para os números, São Paulo tem o segundo maior investimento do país, das capitais. São 20 mil reais por ano por aluno, arredondando aqui. Então, se a gente tem um recurso, se a rede e a infraestrutura não mudou tanto, me parece que é porque esse recurso não está chegando. E aí, como que a gente vira esse jogo? E eu vou ter, com certeza, mais condições de explicar o que aconteceu, porque realmente é abismal como prefeita. É surreal. A gente tem essas suspeitas, mas mesmo se fosse algo mal intencionado, é difícil pensar São Paulo caindo tanto em tão pouco tempo. É a primeira vez que São Paulo não está entre as 10 melhores capitais do país. Isso é histórico e é uma tragédia. Como é que você reverte? Que é o meu foco aqui. Primeiro, dá total independência
aos órgãos de controle para que investiguem essas corrupções. Segundo, exigir qualidade na primeira infância. É claro que as conveniadas, elas são muito importantes. A maioria das vagas em creche estão com conveniadas. Essas parceiras são fundamentais, mas a gente precisa elevar a qualidade da parceira. Isso você faz com avaliação, isso você faz trazendo mais exigências para a formação, para a qualidade do profissional que está ali, colocando o padrão, e você vai olhar quando você tiver uma avaliação. A creche que faz um bom trabalho tem seu contrato renovado. Aquela que não faz, não importa se ela é amiga do prefeito, ela precisa ser trocada por outra. E aí, quando a gente fala já do ensino fundamental, para alfabetizar, a gente precisa trabalhar com avaliações bimestrais, que é o quê? Você vai avaliando a cada 2 meses a nível individual. Qual é a dificuldade daquela criança? E você coloca toda a gestão escolar, todo o corpo de professores para focar na alfabetização. É isso que Sobral fez. É isso que Teresina fez, que são exemplos para a gente. E aí, com avaliação bimestral, reforço, tutoria, indo inclusive atrás de alunos que estão no terceiro, quarto, quinto ano e ainda não sabem ler e escrever, a gente tem condição, sim, de chegar nesse 100%. Sim, é uma meta ousada. O Brasil espera chegar em 80%, mas a gente tem muito mais dinheiro do que o resto do Brasil, a gente tem uma rede com muito mais experiência e competência do que Vamos. o resto do Brasil, e a gente tem condição de fazer isso. A gente queria até dar mais tempo, mas a senhora tem uma agenda logo mais, então eu vou passar para a saúde, mas eu queria, você consegue responder muito rápido? Tem uma curiosidade no seu plano, e todo mundo quando olha você, né, que foi para Harvard e tudo mais, você traz ali o intercâmbio, né? É um intercâmbio para 200 alunos, se não me engano, né, que está no seu plano de governo. Como é que vai ser a seleção dessas pessoas, desses alunos? Rapidinho. É que, vamos lá, as coisas são mais complexas, mas essa é uma inspiração em algo que Eduardo Campos fez quando era governador de Pernambuco e uma provocação. Nós precisamos criar referências na escola pública de quem viaja pelo mundo, esse repertório é fundamental, e que referências de quem vai progredindo e está tendo sucesso por conta da educação, porque referências no crime e no mundo das drogas a gente tem aos montes. Então, precisa criar referências diferentes. É um programa barato. É mais barato você pagar o intercâmbio do que você pagar a prisão, por exemplo, só para trazer a provocação no lugar certo. É um programa que ele custa 50 mil reais, então, perdão, 50 milhões de reais. Não é um programa caro, é um investimento que a gente tem total condição de fazer. E o nosso objetivo é todo ano, pelo menos um aluno por escola pública fazer o intercâmbio. Então, a gente está falando de um número maior de E é alunos. prova? Vai colocar prova para eles? É isso? Isso a gente vai desenhar junto com a rede municipal. Isso não está fechado. Inclusive, ontem eu estive no Centro Professorado Paulista e eu disse para eles: política pública educacional eu vou construir ouvindo os professores. Então, tá claro qual é o objetivo, qual é o investimento que a gente vai fazer, mas qual vai ser o modelo de seleção a gente vai fazer junto com os professores. Vamos E é um para. com eles. E só uma correção, a gente, inclusive de uma fala minha, a gente tem 550 escolas de ensino fundamental aqui, 58 CELs, então é um público maior de mais de 600 alunos que vão ser impactados. 600 alunos impactados.